Good boy. Wow. Wow. Hello, what's your name? Pink. Literally, I'll call you whatever. Pink. Honestly, nice. Eu vou fazer uma tradução pra vocês. Ele tá perguntando qual que é o seu nome. Ela falou que ela é a Pink. Ele, nossa, eu posso te chamar da forma que eu quiser. Da forma que você quiser. Nice to meet you. Actually, you should say like pink. Like with the hip thing? Or where are you from? I'm from Texas. Wow, this is just going so well. This is Percebam como que o cara já tá completamente dominado, sem postura, né? Lá, eu sou do Texas. E ele, nossa, isso já tá indo perfeitamente bem. perfect for me. If you say do it, I would. Okay. You're saying this, and now I'm gonna like test it. Okay. What do we? Just give me like one. Olha só o que aconteceu aqui. Ele falou: se você me pedir uma coisa, eu vou fazer. Ela, tá bom, já tô sentindo o sabor disso, o gosto disso. Vamos ver. You bark for me? Olha ela. Você pode latir pra mim? E o palhaço late, cara. Rapaziada, eu vou até voltar. Good boy. Vocês conseguem entender que esse daqui é o Drake, que é, sei lá, cara, talvez um dos maiores nomes da atualidade do rap mundial. Um cara que é gigantesco, inclusive o cara que tava aí tretando com o Kendrick Lamar esse tempo todo. Tem várias músicas dele que eu gosto, inclusive. Né? Esses caras que metem bronca. E ele tá aqui, ó, num programa random, ao vivo, né? Ou pelo menos sendo gravado, latindo pra essa mulher aqui que ele nem conhecia, cara. Em público, é uma coisa... Cara, é uma coisa ridícula, é uma coisa completamente ridícula. Isso me traz pra uma ideia que eu queria trocar com vocês. Que é como faltam figuras de inspiração, até mesmo na mídia, para o jovem homem, né? Para um homem se inspirar ou se manter de alguma forma bem influenciado, rapaziada. Porque o que eu vejo que está acontecendo com a galera? Vamos fazer uma análise sobre esse caso do Drake. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é: isso se fosse um Zezinho esquerdista, totalmente doutrinado pelo sistema, já seria feio, uma coisa ridícula, pessoal. Uma coisa é o cara que tem um fetiche meio bizarro assim na casa dele, com a esposa dele, entre quatro paredes realizar o que ele quer, beleza? Agora, outra coisa é o cara fazer isso com uma pessoa aleatória num programa sendo gravado. Um cara de peso, um cara que tem um nome na mídia internacional, como esse cara é. O cara tem uma imagem a zelar e olha o que ele faz com a imagem dele. Eu acho que isso acontece muito, rapaziada, porque a gente tem uma degradação na mídia geral sendo empurrada cada vez mais adentro, em que essas próprias personalidades perdem completamente a noção, tá ligado? Esses caras ficam no meio de personalidades de OnlyFans, de atriz pornô, e isso vai se tornando, principalmente pra quem tá na mídia, pra você aí que tá fora, o cara que trabalha numa CLT, que tá ali no mundo real, ele vai ver coisas da mídia sendo... mudando a realidade dele aos poucos, mas é uma coisa muito mais ligeira. Vai ser uma opinião, uma brincadeira, alguma coisa assim. Esses caras que vivem em torno disso, que vivem no meio dessa lambança, eles vão se impregnando. E por que isso acontece? Porque a influência faz muito parte da gente, rapaziada. Se você tem 5 amigos, e esses seus 5 amigos são todos, por exemplo, muito pra baixo, muito melancólicos, a tendência é que em 1 ou 2 semanas você vai estar muito melancólico também. Porque nós somos seres sociáveis e a gente absorve muito um ao outro. Você pode levar isso pro lado espiritual, de que a gente absorve a energia um do outro. Você pode levar para um lado psicológico, de que a gente acaba absorvendo a percepção. Mas isso acaba acontecendo, rapaziada. Então, o que acontece? Esses caras, eles acabam sobrando para esse efeito. É o mesmo passo que dentro daquele ambiente que eles frequentam, aquilo se torna de alguma forma aceitável, eles vão perdendo a noção do ridículo. Vocês conseguem imaginar um Eminem, um 50 Cent, o Tupac fazendo uma porra dessa, cara, num programa ao vivo latindo? Muitos desses caras, eles vão... E assim, do jeito que a mídia é, né, se o cara não tiver uma personalidade muito forte, ele acaba caindo nessa cilada mesmo, rapaziada. Vocês querem um exemplo melhor do que o Mano Brown? Mano Brown, que era o maior exemplo de um rapper raiz aqui no nosso país, que agora pede desculpa por ser homem, que fala que a mãe dele era machista porque falava que ele tinha que ser um sujeito homem, pegar as mulheres.
Vocês estão entendendo como é que a lavagem cerebral vai acontecendo? E se o cara não tiver uma posição muito forte, como é o caso de, por exemplo, o 50 Cent, o Eminem, que você vê que na atualidade eles dão respostas polêmicas e que vão contra o que essa agenda prega hoje em dia. Se o cara não tiver essa força, ele vai sendo levado. E o pior é que isso vai acabando com os caras mais jovens, principalmente, que estão aí no mundo sem influência positiva, cara. O cara mais novo, ele acaba não tendo o que se inspirar. E como eu falei pra vocês, as pessoas ao nosso redor mudam muito o nosso comportamento. Só que a mídia também muda muito, porque ela acaba se tornando um parceiro pra você. Aquele cara que tá no quarto o dia inteiro jogando videogame, que não sai, que às vezes terminou a escola, ou que tá na escola ainda, mas passa a tarde em casa, o YouTube se torna o melhor amigo dele, cara. As pessoas que ele vê no YouTube se tornam quase que como amigos pessoais dentro do psicológico dele. Ele acompanha todos os dias. A galera que acompanha a live, você pega, por exemplo, a live do Super Xandão, rapaziada, é uma comunidade muito forte. Vocês podem ver que qualquer nicho que você for, os comentários vão falar da mesma forma que o apresentador fala, com o mesmo tipo de dialeto. Se você for na live do Super Xandão, por exemplo, nos comentários você vai ter várias frases caricatas que ele usa, ou que são trejeitos do jeito dele, ou da cidade dele, que o pessoal tá todo usando. Então é o pessoal falando larga a mão, é o pessoal falando será que sobra? O Palme Beat Beat, mais um monte de coisa. Que são os erros da live, mas a galera vai se identificando, vai adotando, vai vivendo aquele contexto e vai se tornando parte. E vai adotando pra si. Agora pensa no mundo de hoje que você tem pouquíssimas influências positivas pro cara. O cara fica sem ter referência, a referência é cada vez mais negativa. Até o rapper que o cara gosta, que é pra ser o bad boyzão brabo, o cara do rap, que traz uma percepção avançada e que é descolada e não sei o que, o cara vai e late pra uma aleatória qualquer num programa sendo gravado, velho. É uma coisa ridícula, o cara não tem influência. Enquanto os antigos existiam um Stallone, pô, coloca um filme do Rock pra você ver. Cara, é uma influência bacana, por mais que ele seja meio esquisitão, mas é uma influência bacana, é um cara comum, um estranho, que ninguém aposta nele. Você bota um filme do Van Damme, você bota, cara, qualquer coisa das mais antigas, até mesmo filmes que não eram isso o foco, vocês vão perceber que com Lion Nelson, por exemplo, qualquer coisa, vocês vão perceber que existe uma diferença de postura muito grande. A forma que os caras se preservam, que eles têm uma atitude mais decente, tá ligado? Pega um 007, não tô falando do cara ser um casto politicamente correto, não. Pega o 007, passava por aí, cada filme tava com uma gata diferente, mas não tinha essa falta de postura, essa falta de noção. Hoje, o cara mais jovem, ele tá sedento de ídolos. Não à toa que sempre que aparece alguma figura que consegue se enquadrar um pouquinho melhor nisso, o cara já começa a idolatrar. Foi o caso do Felca, por exemplo. Felca, um cara todo esquisitão, fazendo uns vídeos engraçados, meia boca, do nada começa a criticar as bets. Finalmente, um ídolo, um cara que falou o que precisava. Passa um tempo, o cara é contratado pela Globo, que é a que recebe o maior patrocínio de bet. Aí o cara já se quebra todo. A gente tem vários, cara, é um monte de figura que acontece isso no YouTube. Nesses canais masculinos a gente vê vários. É a rapaziada do NoFap, é um monte, cara. O cara da Red que foi desmascarado depois. Thiago Schultz com todos aqueles BOs, o cara que criticava um monte de coisa, vai se envolver com mulher que tem exatamente 90% dos atributos que ele criticava. Então vocês estão entendendo porque o cara tá sedento de ídolo. Então quando o cara tá sedento de ídolo, o que acaba acontecendo? Ele vai topando entrar em qualquer comunidade desse tipo e seguir qualquer pessoa desse tipo. A comunidade do cara que vai seguir o Drake, ele vai relativizando, ele vai se tornando parte daquele, se deixando ser influenciado por aquilo. Então daqui a pouco ele tá latindo pra alguma menina aleatória também se ela pedir. Vocês estão entendendo como é que funciona? O cara que segue, sei lá, o Coruja, o Bruce, o Cavaleiro Solitário, o cara não tem uma influência positiva, cara. O cara vai sendo cada vez mais absorvido por essas influências, ele vai vivendo cada vez mais aquilo ali, acreditando cada vez mais naquela bolha, ficando cada vez mais sem percepção, sem perspectiva. O que é a minha dica pessoal aqui agora pra vocês? Primeiro, em termos de canais do YouTube, eu indico vocês fazerem uma puta de uma limpa, rapaziada. No Instagram, no TikTok, no YouTube, em tudo de vocês. E sigam pessoas que vocês realmente acham que agregam na vida de vocês. Pensa bem, esse canal aqui, ele tá só reclamando de uma coisa que eu já sei, que eu já entendi das leis, que eu já entendi dos perigos e blá blá blá. Tem alguma coisa de nova que você aqui tá me oferecendo? Ele tá me passando algum conteúdo novo? Tá, não. Ele tá só me deixando mais pilhado, com mais preocupação, aumentando meu cortisol. Então larga a mão, cara. Esse canal aqui,
ele tá trazendo uma percepção lúcida, ele tá de alguma forma me mostrando algo de bom que eu possa aproveitar? Não, então descarta, cara. Esse influenciador aqui, ele tá trazendo algo. Não, então descarta essa porra toda. E procura, se você tá vendo nessa necessidade, nessas comunidades, procura pessoas que vão te fazer de alguma forma trazer alguma coisa de positivo. Pode ser específicas na sua área, vamos supor que você, sei lá, você é um mecânico. Procura um conteúdo, um cara que seja bacana nessa área, que vai te trazer esse tipo de conteúdo. E se você quer de uma comunidade, procura pelo menos algum streamer que seja um pouco mais alinhado com você. Algum rapper que seja mais alinhado com você. E a principal dica que eu dou nesse sentido: caça material das antigas, rapaziada. Caça material das antigas. Hoje, eu falo pra vocês, se você procurar o conteúdo PUA de 2000 a 2005, ele é muito melhor pra cabeça do cara do que o conteúdo atual. De boa parte dos canais. Ah, mas o Pua falava de pegar mulher. Foda-se, cara. Você vai. Não interessa. Se for o seu objetivo, tá bom, não tá? E se não for, os caras vão falar sobre desenvolvimento, sobre personalidade, sobre expressão, sobre superar a timidez, sobre desenvolver skills, sobre desenvolver uma vida interessante. Então, muitas vezes esse conteúdo, essa galera é muito mais saudável do que o pessoal de hoje em dia, que vem com um monte de pseudo-teoria científica, com um monte de informação de estudos que eles nunca têm a citação para poder, a fonte para poder citar, beleza? E vão ficando colocando pilha na sua cabeça, você vai se sentindo cada vez pior, se sentindo cada vez mais fracassado. Aí você vai procurar uma influência para um músico, não tem, porque a grande maioria dos músicos hoje em dia são que fazem muito sucesso na mídia são os caras pífios, né? Igual o Drake aí, que você pode até achar um som ou outro dele legal, mas a personalidade do cara é horrível. Então vai para as antigas, cara. Vai para esses filmes mais antigos, procura essas personalidades que às vezes já até morreram. Pega esses rappers das antigas, esses roqueiros das antigas. Você vai pegar o Ozzy, o James Dio, você vai pegar, ou até os caras do New Rock. Você vai encontrar muita coisa bacana e não idolatra ninguém, cara, porque você pega até, sei lá, o Chorão do Charlie Brown Jr., que é um cantor que eu gosto bastante. O cara também tinha várias questões que eram muito negativas da vida pessoal dele, né? Era um excelente cantor, compositor, tinha muitas qualidades, mas na vida pessoal dele tinha vários comportamentos ruins. Então você não pode idolatrar as pessoas, cara. Você tem que sempre ter essa noção. Então toma cuidado com essa sede. E essa aí foi a ideia, essa foi a crítica pra vocês. Tamo junto, valeu, falou.